Olá, eu sou José Belucci, mais conhecido por Zeca, sou da USE Intermunicipal Cotia, pega a região de Jandira, Itapevi, Vargem Grande e Cotia. Vou falar com vocês hoje um pouquinho do Evangelho de Jesus, para que possamos alimentar o nosso espírito. E o tema de hoje é um tema muito interessante. É praticar o bem, faz bem. Dá a impressão de uma redundância. Mas só quem teve a oportunidade de fazê-lo sabe o quanto é importante fazermos o bem. Quando fazemos ou tomamos uma atitude em prol de um semelhante, o retorno é imediato. A gente sente no nosso íntimo, no nosso interior, uma transformação tão grande, uma modificação tão grande que nos faz muito bem. Então, praticar o bem faz bem e nós precisamos praticá-lo sempre. E nós estamos diante de um momento muito difícil, onde nós estamos vendo e assistindo através da mídia falada, da mídia escrita, diversas informações sobre esse momento. E a gente sabe que nem tudo é verdade. Muitas vezes conflitante, e nos questionando qual o posicionamento correto eu devo me colocar, em que posicionamento, como eu devo me colocar diante de tudo isso. E para entendermos como nós devemos agir, como devemos nos colocar, nós vamos ler aqui uma pergunta que Kardec sabiamente faz aos espíritos. Está na questão 642, e ele faz a pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta que o homem não pratique o mal? E os espíritos nos trazem uma resposta maravilhosa. Eles dizem não, mas cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. No limite das nossas forças, no limite da nossa razão, do nosso entendimento, do nosso propósito no bem. De, nesse momento, procurarmos fazer o melhor em prol daquelas pessoas que busquem em nós a orientação, o esclarecimento. E para isso, nós vamos fazer 3 reflexões importantes. Uma delas é como estou falando através da mídia com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que buscam em nós a orientação, o esclarecimento, o consolo, o conforto para as suas aflições. Como estamos falando? Estamos dando a elas o entendimento de Deus, desse Pai que é bondade, justiça e amor, que nos acolhe, que nos dá infinitas oportunidades. Estamos colocando para elas esse entendimento. A outra questão é: como estou ouvindo tudo isso? Estou dando verdade a tudo isso? Estou me contaminando com o medo, com a insegurança, com a falta de fé? O que eu estou fazendo com tudo isso? Sabemos que o bem, ele nos alimenta em energias positivas, porque essas energias vêm do Espírito e nos fortalece quando nós praticamos essa ação no bem. Mas da mesma forma, nos contamina em energias negativas, em pensamentos negativos, em sentimentos negativos, quando exercitamos aquilo que não é verdadeiro, aquilo que vai trazer dor e desespero. E a terceira pergunta é: como estou reagindo com tudo isso? Estou aplicando aquela máxima?
Não acreditei em todos os espíritos. Estou aplicando aí o bom senso, a razão, o equilíbrio. Como eu estou reagindo? Através do meu pensamento, através daquilo que eu estou falando, divulgando e sentindo. Como eu estou reagindo? E aí nós vamos entender algo interessante. A palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam, se ajustam ou desajustam para a proposta que lhes compete. E qual é a proposta que nos compete nesse momento? Acolher com amor, acolher com carinho, acolher com incentivo positivo, restabelecendo a fé, a confiança nesses nossos irmãos que estão passando por esse momento, talvez sem a segurança, sem a compreensão que temos neste momento. Então, o que nos compete nesse momento é acolher com amor, com carinho, com atenção, dando a eles a oportunidade também de se alavancar, de seguir confiante. Porque é um momento transitório, é passageiro, logo passa. E olha que oportunidade maravilhosa nós estamos tendo de nos reunirmos em família, de nos confraternizarmos no amor, de estarmos olhando agora, olho no olho, de estarmos mexendo naquelas arestas, naquelas dificuldades que nós tínhamos, que às vezes nós preenchíamos com a correria externa do trabalho, da preocupação, das coisas materiais, e não tínhamos a oportunidade de estar sentado ao lado, de estar compartilhando, né, o mesmo momento, o mesmo aprendizado. Olha que maravilhoso é tudo isso. E às vezes não temos essa compreensão. E às vezes as pessoas que estão próximas, as pessoas que falamos, que nos comunicamos, também não têm essa compreensão. E aí é o cuidado com que nós vamos falar e como vamos falar. Daí o cuidado que devemos ter com o que falamos, pensamos e sentimos. Porque é através dessa tríade que se cria o ambiente para que se processe o bem ou o mal. Através desses três, que é o falarmos, pensarmos e sentirmos, nós podemos irradiar o bem ou o mal. E olha a nossa responsabilidade. São eles detentores de toda essa força, porque nasce no espírito, o verdadeiro centro de energia. Se o espírito está alimentado com energias positivas, com pensamentos e sentimentos positivos, isso será irradiado ao nosso perispírito e automaticamente, por estar ligado molécula a molécula ao corpo físico, estamos alimentando o nosso corpo material com equilíbrio, com saúde, renovando as nossas forças. Tem uma outra pergunta também de O Livro dos Espíritos, que é a questão 625, onde Kardec pergunta aos espíritos, e uma pergunta maravilhosa e uma resposta dos espíritos incrível. Ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos sabiamente respondem: Jesus. Jesus, aquele que esteve entre nós e buscou aqueles mais sofridos, aqueles que mais precisavam do acolhimento, da orientação, do amparo, e deu a eles todo o amor que eles precisavam. E agora nós estamos sendo chamados para colocar em prática tudo isso que nós sentimos. O amor ao nosso próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a máxima. Esse é o ensinamento. Aí eu queria fazer uma outra pergunta para nós refletirmos. E Jesus, como reagiria diante desta situação? Ou que ele nos falaria diante desta situação? Eu acho que a primeira coisa que ele ia falar
é que nós devemos nos conhecer, o autoconhecimento. Buscar nos olhar intimamente e descobrir em nós o potencial que existe, de bom, de verdade, de amor. Obviamente que vai haver alguns pontinhos ali, né, que precisam ser trabalhados. Mas se nós tivermos conhecimento e entendermos o potencial que nós temos, porque somos filhos de Deus, desse amor infinito, então existe em nós esse potencial de amor, esse sentimento de querer fazer o bem ao próximo. Com certeza tudo isso nós vamos superar. Então a primeira colocação é: conheça-te a ti mesmo. Descubra em você a sua verdade, os seus valores, os seus potenciais. E se conhecendo, você vai ter condições de fazer ao próximo muito mais, no limite da sua capacidade. E outra coisa que ele ia nos colocar também, que é muito importante, é que nós nos apeguemos nesse momento àquilo que é do espírito imortal e não às coisas transitórias. A desinformação, o desconhecimento, a falta de fé, a falta de esperança leva as pessoas às vezes ao desespero de querer buscar para si as coisas materiais. O alimento, encher a despensa. Os pássaros não plantam, não colhem e não armazenam. Mas Deus nunca deixou faltar alimento para eles. E por que nós precisamos ficar em desespero, correr atrás, tentando alimentar-nos de coisas materiais, quando nós precisamos alimentar o espírito imortal? São esses cuidados que nós precisamos tomar quando estivermos em contato com as pessoas que buscam em nós a compreensão desse momento. O importante é alimentarmos o espírito. O importante é praticarmos a caridade. O importante é distribuirmos amor. O importante é fazermos o bem. Praticar o bem faz bem e nós sabemos disso. Esta é a grande verdade. Mas eu só vou conseguir fazer tudo isso se eu tiver a compreensão desse potencial que existe em mim. Se eu tiver a compreensão de que eu sou um espírito imortal, criado com todo amor pelo Criador, e que existe em mim potencialidades incríveis, e que eu preciso, nesse momento, colocar em evidência para mim mesmo. Porque quando eu coloco em evidência tudo isso de bom que eu tenho a compreensão de que sou capaz de fazer algo mais do que eu estou fazendo. Por isso que Jesus coloca lá no limite, os Espíritos nos traz, colocando no limite das forças, no limite desta compreensão, desse entendimento, que somos capazes. Temos isso em nós. Não precisamos buscar no externo, precisamos buscar no interno, no interior. Conversando conosco mesmo, nós vamos ter essa compreensão e vamos ter condições de fazer a diferença perante as pessoas que estão ligadas a nós e que precisam de nós. Não podemos esquecer nunca disso. E também o segundo item que nós falamos, não ter desespero com as coisas transitórias. As coisas transitórias passam, são da terra e ficarão sobre a terra. O que vamos levar conosco é o que fizermos de bem para nós e para o próximo. Isso é muito importante. Esta é a importância do entendimento que nós temos que ter. Outro ponto importante que nós vamos refletir um pouquinho, Richard Davidson, PhD em neuropsicologia, na área de neurociência efetiva, diz: a base de um cérebro saudável
é a bondade. A base de um cérebro saudável é a bondade. E o nosso tema vem falar: praticar o bem faz bem. Então, se nós estamos realmente querendo estar bem, fisicamente, espiritualmente, precisamos exercitar isso de bom que temos dentro de nós. Praticar o bem em prol dos nossos irmãos. Temos também a máxima de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E tendo esta compreensão de que o bem faz bem, nós vamos amar sempre os nossos irmãos. E amando, seremos amados. É o retorno que eu disse todas as vezes que fazemos uma ação no bem. O retorno é imediato. E todas as vezes que eu busco no meu irmão a compreensão do momento que ele está vivendo, da sua aflição, e coloco-me à disposição para ajudar, automaticamente eu estou sendo ajudado. É a troca imediata de energia. Energias renovadoras. Energias que transformam o ser imortal. Outra coisa importante, nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelo que falas aos outros. A força mental que se transforma em ideias é geradora de magnetismo, emprestado pelos teus sentimentos. Perdão. Tudo aquilo que falamos sai impregnado de sentimentos. E esses sentimentos nós estamos irradiando. E quais os sentimentos nós estamos irradiando? Para finalizarmos, é interessante observarmos esse ponto. O único remédio que vai unificar todas as pessoas neste momento, que vai fazer com que todas as pessoas se sintam acolhidas, amparadas, é o Evangelho de Jesus no coração. Então, se nós conseguirmos levar às pessoas o Evangelho de Jesus e fazer com que elas fortaleçam os seus pensamentos, os seus sentimentos, estaremos aí contribuindo com o bem. Muita paz a todos.